Senhor, desejo cumprimentar a todos os professores da classe juvenil, que Deus assim ele possa te conceder uma aula maravilhosa e é muito bom estarmos aqui para falarmos novamente em mais uma EBD online. Nessa feita, nós já estamos bem avançados, chegando na 11ª aula, então vamos falar um pouco sobre como ter uma vida vitoriosa. Nós percebemos ao longo do trimestre que essa lição ela foi bem enfática em alguns assuntos bem pertinentes ao cotidiano do adolescente. Questões que envolvem o seu emocional, questões que envolvem o seu cotidiano. Então, essa lição ela tem sido bastante proveitosa. E falando sobre como ter uma vida vitoriosa, é interessante que você comece a sua aula citando o Salmo 119 e o verso de número 11, justamente porque esse salmo ele vai nortear toda a tua aula. Por que eu digo isso? Olha só o que diz nesse verso. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a gente percebe que a chave que vai nortear a aula é justamente a palavra de Deus como sendo o fator determinante para uma vida vitoriosa. A lição ela se detém basicamente a 3 pontos, seria vários princípios que levariam o adolescente a ter uma vida vitoriosa, e é necessário explicar também para o teu adolescente que vida vitoriosa não significa ausência de dificuldades. Isso é muito interessante deixar já bem claro no começo da lição. Uma vida vitoriosa não significa uma ausência de tribulações, de lutas, até porque se o próprio Cristo, os apóstolos e todos os heróis da fé tiveram dificuldades em sua vida, em algum aspecto ou outro, não somos nós que vamos viver livre, leve e solto, não é verdade? Porém, uma vida vitoriosa, explique ao seu aluno que uma vida vitoriosa é uma vida que, independente das lutas e das tribulações, você consiga passar com Cristo na sua vida e mantendo os princípios da palavra de Deus. E por falar em princípios, o comentarista da lição ele vai trazer basicamente 3, que são cruciais para que o teu adolescente e para que você, professor, e para que todos nós, enquanto militantes da fé cristã, tenhamos uma vida vitoriosa. Eu sei que existem vários, mas foi bem pertinente os 3 que o comentarista escolheu, que é o princípio do temor a Deus, o princípio da responsabilidade e o princípio da obediência à palavra de Deus. É interessante destacar também que a fase da adolescência é uma fase cheia de dilemas e de conflitos. E quando nós falamos dos dilemas e conflitos da adolescência, em contrapartida a viver uma vida vitoriosa, ninguém quer viver uma vida de derrotas, obviamente. Então, enfatize para o seu aluno a necessidade dele viver esses princípios, não somente escutar, mas colocar em prática esses princípios para que ele possua uma vida vitoriosa. No primeiro ponto, o princípio do temor a Deus. Quando nós falamos de temor, é necessário a gente pensar em algo aqui. Na nossa cultura brasileira, quando a gente pensa temor, a gente atrela logo a medo. Só que na cultura bíblica e judaica, o temor era diferente. Olha só o que a palavra diz em Provérbios 1:7. O temor do Senhor
é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Como que acontecia esse tipo de temor? O temor aqui seria a reverência que se tinha a uma determinada majestade, a um determinado líder. Então, como na cultura judaica se partia muito de algo concreto que se via existente para assim tirar uma lição espiritual, a gente entende que Deus ele inspira o proverbista a usar esse temor, esse respeito que se tinham pelas autoridades e usar como exemplo para que esse temor, esse respeito, essa reverência fosse levado somente a Deus. Era como se ele dissesse assim: pegue o exemplo da reverência que vocês têm pelo rei e usem esse mesmo padrão de reverência para Deus. Olha mais o que diz em Provérbios quando se fala de temor. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então, esse temor do Senhor me implica em ter características na minha vida. Como que eu vou manifestar o temor ao Senhor? Odiando o mal, odiando a soberba, não sendo uma pessoa arrogante, não andando em um mau caminho, não tendo uma boca perversa. E aí você pode pensar, levá-los à reflexão, trazer uma ideia de algum aluno aqui, algum aluno ali, e perguntar, levá-los a uma autorreflexão. Será que você tem praticado essas coisas? Será que você vive de uma forma contrária a todas essas coisas que o proverbista ele destaca? Ainda em Provérbios, quando se fala de temor, ele diz em Provérbios 22:4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, destaque para o seu adolescente de que sempre que ele tenha esse respeito espiritual, que é viver de acordo com o que Deus exige que eu viva, ele vai ter galardão, ou seja, ele vai ter bênção. E aqui ele destaca que são riquezas, honra e vida. Essas riquezas aqui, alguém poderia pensar, financeira? Por que não? Mas a questão não é somente uma riqueza financeira, mas uma riqueza de bem-estar, uma riqueza de viver bem, em ter paz na alma. É isso que se tem quando se tem temor ao Senhor. E o ponto 2, o princípio da responsabilidade, e esse ponto é crucial. Crucial. Justamente no período da adolescência. Os nossos alunos, eles precisam entender o que é ter responsabilidade na sua faixa etária de idade. Sem sombra de dúvidas, os teus alunos eles estão no ensino médio, alguns talvez em faculdade, mas a grande maioria estão na busca por um estágio, pelo primeiro emprego. Alguns estão correndo para que passem uma universidade, para que atinjam sonhos, metas. E é necessário entender que o adolescente ele precisa já desenvolver um senso de responsabilidade, já que a adolescência é a transição entre a infância e a idade adulta. Então, o ser adolescente ele precisa entender que ele tem que ajudar os pais, deixe isso bem claro. Ele pode desenvolver responsabilidade na procura e na demanda que ele luta pelos seus objetivos futuros. Porém, essa responsabilidade também precisa ser na obra do Senhor. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos vários personagens bíblicos
que desenvolveram responsabilidade na obra do Senhor. Um deles foi José, Davi. Peça para os seus alunos citarem exemplos bíblicos, quem sabe até de pessoas que ele conheça, que seja do seu convívio, mas que desenvolveram uma responsabilidade na obra de Deus. Quando nós falamos também de espiritualidade, você pode ler para o seu aluno 1 Coríntios 9:26. Olha só o que Paulo diz. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Paulo aqui destaca a voracidade com que ele fazia a obra do Senhor. Então olha como Paulo ele era empenhado. Eu não corro como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Mas alguns intérpretes aqui chegam a dizer que a linguagem é como se Paulo tivesse combatendo a si próprio. Lógico que de forma figurada, nós não acreditamos em automutilação como uma forma espiritual, pelo contrário, mas nós percebemos aqui a luta de Paulo de forma figurada em dizer que batia em si próprio, querendo fazer mais e mais a obra do Senhor e querendo atingir uma perfeição moral e espiritual. E por último, o princípio da obediência à palavra de Deus. E isso aqui é interessante destacar justamente porque no mundo pós-moderno, a relevância que a Bíblia tem tido, principalmente no que tange a questões educacionais do teu aluno, de forma secular, no colégio, alguns que já estão em universidade, com certeza eles vão sofrer um ataque intelectual enorme de vãs filosofias. Filosofias que não condizem com a palavra de Deus, tentando colocar em descrédito a Bíblia Sagrada. Então, a palavra de Deus no mundo pós-moderno, o mundo vai tentar, de todas as formas, colocar dúvidas na mente do teu aluno sobre a veracidade da Bíblia. Então, é necessário destacar que viver de acordo com a palavra de Deus é o necessário para que ele tenha uma vida vitoriosa. Somente através da Bíblia, somente através da palavra, ele vai ter uma vida de paz. Ele precisa ler e meditar na palavra, ele precisa guardar e praticar a palavra. E por fim, diga para o seu adolescente que a vida feliz e a vida vitoriosa que ele precisa e busca, ele só encontra se ele estiver nos caminhos do Senhor. Acredite. Possivelmente, no teu rol de alunos, se tenha, óbvio, aquele adolescente mais ativo na obra do Senhor, mais alegre, que leia e pregue a palavra, mas pode ter certeza, naquele meio também tem aquele adolescente que se faz tantas perguntas espirituais e o diabo ele tenta a todo custo tragar a vida deles, colocando dúvidas sobre a palavra, dúvidas sobre quem ele é, mas leve o seu aluno à reflexão de que somente andando nos caminhos do Senhor é que ele vai conseguir viver uma vida vitoriosa. Eu creio que Deus ele vai te usar poderosamente, professor, esse domingo, como um canal de bênçãos, como ele tem te usado sempre, toda semana, todo domingo. Que Deus assim ele te abençoe. Curta esse vídeo, comente, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, que conhecer um professor dessa faixa etária. E assim que Deus ele te abençoe.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.